Cara, eu lembro que uma época eu não conseguia acompanhar direito o que os meus amigos falavam, eu não tinha muita noção das coisas que estavam acontecendo na vida e no mundo, e consequentemente isso me gerava uma sensação ruim de tipo, eu não tô conseguindo compreender as situações ao ponto de ter uma opinião, não necessariamente uma opinião política ou uma opinião de jogo de futebol, mas uma opinião sobre que rumo talvez isso fosse tomar e como eu poderia contribuir para mudar a história do mundo ou mudar a minha própria história. E era uma sensação meio estranha de impotência, sabe? Ou incapacidade, ou sei lá, uma situação onde eu não conseguia contribuir nem mesmo para minha vida, sabe? Era uma sensação extremamente vazia. Acho que essa é uma boa palavra para definir o que eu sentia naquela época. Consequentemente, eu não tinha como se fosse uma escora, sabe? Eu não tinha um lugar para me escorar, assim, para colocar a minha existência em cima e suportar aquilo que estava acontecendo. E minha vida girava em torno desse eterno vazio, que era ouvir o que as pessoas estavam falando, tentar entender algumas coisas e no resto, né, torcer para que aquilo não fosse demandado sobre mim, para eu não ter nenhuma necessidade de explicar o que estava acontecendo. E isso mudou totalmente, pessoal, tipo, totalmente mesmo, quando eu inseri um hábito na minha vida. Um hábito que mudou completamente a minha história e a minha evolução como ser humano, como pessoa, como filho, como futuro pai que um dia eu quero ser, como namorado, como amigo ou como mesmo um cidadão assim que está envolvido dentro de um contexto histórico. E esse hábito foi leitura. Leitura foi uma das coisas que provavelmente salvou a minha vida e um hábito que eu sou grato eternamente, porque a forma com que você começa a enxergar as coisas e até mesmo a forma que você se comporta frente ao mundo quando você começa a ler mais muda totalmente. A partir do momento que você lê alguma coisa, você adquire repertório não só acerca daquilo que você leu, ou seja, da informação que você obteve, se foi um conhecimento, se foi uma noção jurídica, se foi um conhecimento matemático, se foi uma via de sinalização do cérebro, ou se foi qualquer outro número específico sobre alguma coisa, mas também você obtém repertórios indiretos. Seu cérebro trabalha muito melhor. Um neurocientista já falecido chamado Ivan Izquierdo, ele era argentino, naturalizado brasileiro, era professor da PUC e da URGS, foi cada época de uma universidade, e ele era talvez o brasileiro até então que mais estudava memória. E ele sempre disse em suas palestras e suas aulas que provavelmente a melhor forma de você exercitar a sua memória é lendo. A leitura reativa uma série de circuitos específicos no seu cérebro que armazenaram algumas informações e fortalece eles por meio de uma aquisição de uma memória. E isso acontece, por exemplo, quando você está lendo qualquer livro, tá? Qualquer livro. Mesmo que você não esteja memorizando o livro. Vou dar um exemplo. Se você lê em algum livro que o controle é branco. Quando você lê o controle é branco, uma série de áreas no seu cérebro envolvido com a palavra controle branco acabam se ativando e você começa a relembrar de uma série de outros contextos onde existia um controle, onde existia cor branca, onde existiam botões, onde existia uma telinha e, consequentemente, isso exercita o seu cérebro. Então, além do benefício de obter informação propriamente de uma leitura, você também obtém uma série de outros benefícios indiretos que você mal consegue mensurar, mas que na prática isso se traduz em uma melhor capacidade de você conversar, uma riqueza maior no seu vocabulário, você fala mais palavras mais diferentes ou mesmo palavras mais precisas, que você consegue reduzir uma informação em poucas palavras de forma mais entendível. Isso consequentemente te torna um ser humano mais interessante. Afinal de contas, conversar é uma habilidade muito admirável em uma pessoa, né? E principalmente a pessoa que sabe falar, e isso consequentemente te leva mais longe e tudo mais. E também você tem mais repertório de ideias. A capacidade associativa que o seu cérebro cria após você conseguir ler alguma coisa ou você ler algumas coisas é muito maior. Afinal de contas, você tem mais substrato para chegar numa conclusão
sei lá, numa conclusão criativa que você esteja buscando. Esse simples hábito realmente mudou minha vida para sempre e é uma coisa que eu quero continuar exercitando em mim a todo momento. Eu gosto de ler não só coisas da minha área, mas eu também gosto de ler coisas que envolvem outras história, até mesmo algumas coisas relacionadas à geografia ou romances e etc. Então, se eu pudesse deixar aqui uma das dicas mais importantes, talvez, desse canal aqui para vocês, é que vocês comecem a ler, porque hoje a gente convive em uma sociedade que cada vez mais as mídias rápidas reduzem a nossa paciência para conseguir ler. Você pegar um livro e ler ele de ponta a ponta, sendo que você pode achar na internet o resumo do livro em 10 minutos, em 5 minutos, alguém fazendo um resumo no YouTube em 12 minutos, reduz a chance de você ler. É óbvio, e eu entendo. Você quer reduzir o esforço para alcançar o mesmo objetivo, que é entender o que está naquele livro. E quando o objetivo não é só entender o que está naquele livro, mas é criar repertório, adquirindo aquela informação por conta própria, vencendo aquela barreira que é interpretar aquele conteúdo e principalmente vencendo a barreira que é você sustentar o seu comportamento de ler o livro por um longo período de tempo. Não necessariamente na sessão de leitura, mas por um longo período de tempo, revisitando o livro e lendo aquele livro. Então, cara, eu acho que se você leu 2 livros nos últimos 6 meses, provavelmente você está entre o top 1% do público aqui do Brasil. Quantos livros você leu nos últimos 6 meses? Sendo sincero, inteiro, de ponta a ponta. Muito provavelmente a grande maioria não leu nenhum livro. Acho que é uma reflexão que pode ficar aqui para vocês, uma coisa que me ajudou demais, e o meu intuito, obviamente, também é ajudar vocês. Se você quiser entender mais sobre comportamento, confira, claro, o reservatório de dopamina, que é onde a gente fala mais especificamente, inclusive tem uma aula lá muito interessante sobre o que são e como são formadas as memórias, que pode eventualmente ajudar você a facilitar o entendimento sobre a importância de leitura. Afinal de contas, se você não sabe a importância, você provavelmente não vai ter motivação para ler, e talvez é o que esteja acontecendo aí. Mas, velho, esse simples hábito mudou minha vida para sempre, e eu tenho certeza que algumas pessoas aqui nos comentários também terão a mesma percepção. A percepção de que a leitura mudou a vida delas. E realmente, assim, pessoal, vou dar uma opinião pessoal. Para mim, em meu entendimento, leitura é quase um superpoder, cara. Você conseguir ler, ter vontade de ler, é quase um superpoder. Quando você tá no busão e vê aquela pessoa lendo um livro, todo mundo no celular, rodando Reels igual um cracudo, aquela pessoa, pra mim, velho, tá blindada, num nível absurdo, assim, ó. Chega a dar uma paz quando você vê uma pessoa lendo um livro na rua. Vem dizer que não. Você tá na parada de ônibus. Esse dia eu tava voltando da academia e tinha uma menina numa parada de ônibus. Uma menininha, cara. Devia ter o quê? Sei lá, 16 anos, 14 anos. Lendo um livro. E a galera toda em volta mexendo no celular. É uma imagem que é quase tipo você ir no zoológico hoje, sabe? Você vai no zoológico, vê uns bichos estranhos. Uma pessoa lendo um livro hoje numa parada de ônibus e todo mundo em volta com o celular, é quase você ver um dinossauro, sabe? Não existe mais. É um negócio, tem que parar e bater uma foto para guardar aquilo. E é isso, pessoal. Essa é a verdade. Vocês cada vez mais estão mais acostumados com mídia rápida. O nosso cérebro gosta de mídia rápida e comportamentos como leitura se perdem no tempo. Cada vez menos as pessoas estão lendo, e você que lê eventualmente, saiba que você provavelmente faz parte de um grupo seleto de pessoas que consegue continuar com um comportamento tão importante quanto esse. Até o próximo vídeo. Valeu!